Olá, meu amigo, olá, minha amiga, concurseiro, concurseira. Eu sou o professor Aldo Valença, do CEPEM, certo? Nós vamos trabalhar neste módulo, Sociologia. Eu sou formado em História e Geografia e tenho especialização em Ensino de Geografia. Eu tenho especialização também em Geopolítica Internacional e tenho um mestrado em Meio Ambiente e Sustentabilidade. Porém, um dos meus fracos, inclusive num dos meus livros, eu tenho 3 livros escritos, 3 produções, um deles é falando sobre sociologia, tá certo? Então, é um dos meus fracos, é sociologia. Sou professor também de sociologia em 2 das 4 escolas que eu trabalho. Nas outras 2, geografia, tá bom? Então, fui convidado aqui pelo meu querido Everton, do CEPEM, para trabalharmos também com sociologia. E nessa primeira parte que nós vamos trabalhar com sociologia para concursos públicos, geralmente nas áreas militares, mas também não quer dizer que em outras áreas você não tenha a ementa de sociologia. Então, o primeiro tópico para nós trabalharmos por blocos, por módulos, vai ser esse aqui. Hoje, nesse tópico, nesse módulo, nós vamos trabalhar sobre noções de sociologia. Meu amigo, minha amiga concurseira. Quando a gente fala sobre noções de sociologia, nós temos que falar sobre as suas origens filosóficas. Como assim, professor? Era suas origens filosóficas? Bom, todos nós sabemos que a sociologia, ela como ciência, surge na segunda metade do século XVIII, pós-meados do século XVIII, entre 1750 e 1760 em diante, com os estudos de 2 grandes gênios que foram os chamados de pais da filosofia moderna, Karl Marx, Friedrich Engels. E também nós vamos ter um outro alemão, Weber, que ele vai trabalhar dentro dessa concepção sociológica na condição do ser humano e na sua inserção dentro da sociedade. Então, antigamente, na Grécia clássica, não existia o termo sociologia, certo? Não existia o termo sociologia. Era a análise crítica da vida em sociedade, certo? Essa análise crítica da vida em sociedade veio gerar lá na segunda metade do século XVIII a sociologia moderna como nós a conhecemos hoje, certo? Porém, quais foram os princípios filosóficos que foram as raízes do que hoje é a filosofia? Então vamos lá. Platão, o mito da caverna de Platão, é um dos seus princípios filosóficos que deu origem à sociologia. Aristóteles, a vida em sociedade. Milcíades, Hiparco, Erastodiano, com os seus estudos da relação do homem com o próprio homem e do homem com o meio em que vive, ou do homem com o meio ambiente, podemos assim falar. Então, estas origens filosóficas da sociologia, elas são de grande importância. Em alguns concursos, geralmente se cobra essa origem filosófica da sociologia. Então, dentro dessa concepção, na origem filosófica da sociologia, nós vamos ter Platão, Aristóteles, Hiparco, Milcíades, Erastodiano, Estrabo ou Estrabão, entre outros. Inclusive, Estrabo é também um dos pais da geografia, certo? Que também é uma ciência derivada da filosofia. Por isso que a filosofia é chamada de a mãe de todas as ciências, certo? Aí nós vamos ter uma característica bem importante dentro da origem filosófica da sociologia. É que enquanto a filosofia analisava a psique, o arqué do ser humano, a sua condição de intelectualidade perante o mundo e a sua condição de saber esclarecer o que o mundo traz para ele, a sociologia vai trabalhar de uma forma inversa. Não vai trabalhar com o arquê, não vai trabalhar com a intelectualidade, com o descobrimento. A sociologia vai trabalhar justamente nos diversos níveis de conhecimento que um cidadão pode vir a ter. Então, a filosofia, ela deu o subsídio necessário para que muito tempo depois, Karl Marx, Friedrich Engels, ou Friedrich, já que ele é alemão, e Max Weber
eles tenham a estrutura necessária para fazer da análise crítica da vida em sociedade com o nome de sociologia, certo? Então vamos para a origem etimológica do termo, o que ele significa. Então vamos lá, vamos pegar aqui um lápis preto. Sociologia. Sociologia. Logos, logia, estudo. Análise, interpretação. E Sótiles, povo reunido, sociedade. Muito bem. Thomas More, ele disse que o homem é um ser social. Então, o homem nasceu para viver em sociedade. Ele não nasceu para viver individualizado. Porém, existem regras dentro desta sociedade que devem ser cumpridas. Aí é o que nós temos as legislações que cada país tem a sua específica. Tem países onde o sistema é extremamente rígido, certo? Nós vamos ter uma questão da política ultra-ortodoxa. Você vai ter também a questão do cesaropapismo, onde dentro de muitos países árabes muçulmanos, eles formam um Estado Islâmico, certo? Não é somente o Estado Islâmico, não é o ISIS, não, aquela organização terrorista, o ISIS, né? Estado Islâmico, né? Do Iraque e da Síria, é uma sigla em inglês. Mas quando eu digo Estado Islâmico, é aquele indivíduo que ele é o representante de Deus e ao mesmo tempo ele também é o líder político da sua nação. É um Estado Islâmico, é um Estado teocrático. Deus, crato poder, poder divino. Então esse cara ele tem o poder divino, ele não é Deus, porém ele é um representante oficial. E você vai ter o Estado Islâmico de direito, onde você vai ter os poderes legislativo, executivo e judiciário. Mas você vai ter o temporal moderador, que é aquele que está acima de todos os outros. É basicamente uma ditadura, certo? Os políticos do legislativo criam as leis, porém o administrador cabe a ele cumprir ou não. No nosso país, que é um Estado democrático de direito, de fato de direito, mesmo que o presidente não queira cumprir tal lei, ele não tem como dizer não. Se passou pela Câmara Legislativa, certo, do Congresso e do Senado, há de cumprir. Ou seja, que seja cumprida. Então, nós vamos identificar que dentro dessas noções de sociologia, a gente parte das origens. E das origens nós vamos ter sociologia, o termo estudo, análise e interpretação do povo reunido, ou da sociedade. Então, a grosso modo, seria o estudo da sociedade, sociologia. É uma coisa simples de se entender dentro dos seus princípios. Depois destes princípios filosóficos da Grécia clássica, nós vamos ter o desenvolvimento da sociologia moderna, Karl Marx, Max Weber e também Friedrich Engels, ou Friedrich, né, que já que é em alemão, né? Friedrich Engels. Mas a gente aqui não está na Alemanha, né? Então a gente pode chamar Friedrich Engels, Karl Marx e Max Weber. Qual a importância desse trio? Por que eu não coloquei aqui Friedrich ou Friedrich Engels? Porque ele era discípulo de Karl Marx, certo? Então, as ideias dele eram basicamente fruto do desenvolvimento teórico-metodológico de Marx, certo? Inclusive, no livro O Capital, ambos escrevem ou subscrevem o livro.
O Capital, um dos livros clássicos da sociologia, um dos seus princípios modernos da sociologia, certo? Outro também é o Manifesto do Partido Comunista, são os dois primeiros livros que concebem o contexto de análise de uma sociedade. Algumas pessoas não sabem definir os princípios sociológicos de direita, centro e esquerda, certo? Então vamos lá. Na França pré-revolucionária, do 18 de maio de 1789, da Revolução Francesa, o Panthéon tinha uma sala de reuniões chamada de Arcontaire, ou Arcontário. Nessa sala de reuniões, aqui ficava a Câmara dos Homens Bons, certo? Câmara esta formada pelo que hoje seriam os juristas. Em uma pequena parte, uma pequena ala, na margem direita, ficavam o primeiro e o segundo estados, formados pela nobreza, alta, média e baixa, e pelo clero, o alto e o baixo clero. Então, nobreza, primeiro estado, clero, segundo estado. Do centro para trás, ou para a esquerda toda, ficavam todos os membros da sociedade. Mais ao centro, próximo ao segundo estado, mesmo sem terceiro estado, estavam os ricos comerciantes, os ricos prestadores de serviço, as pessoas de melhores condições socioeconômicas. Mas não deixavam de ser o segundo estado, porque na França pré-revolucionária, certo, de 1789, nós tínhamos 3 estados. O primeiro estado, como eu disse, a nobreza. O segundo estado, o clero. E o terceiro estado, o povo. Porém, parte desse povo que ficava mais próximo à nobreza, pelos seus contatos, pelos seus laços com a nobreza e com o clero, ficava na parte mais ao centro, que era também uma minoria. A esmagadora maioria ficava na margem esquerda. Trabalhadores, pessoas comuns, geralmente pessoas que não tinham um alto poder intelectual, sócio e econômico. Então, aí está o princípio sociológico da direita, que sociologicamente representa a elite. O centro é aquele que flerta, ou seja, tá no meio do muro, mano. Quem tiver no poder para mim, tá filé. Se for o povo, povão, eu sou povão. Aê, povão, eu sou povão. Se for a elite, tá no poder, e aí, doutor, general, comandante, é nóis. É o que não tem identificação com nada, a não ser com ele próprio. Certo? Em um dos meus livros, né, eu sou de Caruaru, aí eu faço uma crítica, né, à cultura da cidade, né, principalmente, né, porque geralmente são chamados os artistas da nossa terra aqui de Caruaru para o São João, quando tem São João, né, que estamos, glória a Deus, saindo desse ciclo pandêmico, né, mesmo a contragosto de muitas pessoas, mas glória a Deus, estamos saindo desse ciclo pandêmico, em que nós fomos proibidos de termos aglomeração social, até de termos aulas presenciais, pelo bem geral de todos, certo? Beleza, massa. Mas, quando estava no velho normal, nesse normal, entre aspas, que estamos vivenciando, os prefeitos, a prefeita, ou quem quer que seja aqui da minha cidade, chamam os artistas populares para fazerem shows apenas e tão somente no São João. Aí diz Caruaru é a capital do forró. Eu não creio que seja, não. Eu creio que seja Fortaleza, a capital do forró. Mas por que o senhor disse, professor Heraldo? Porque num dos meus livros eu faço essa análise. A gente vai lá em Fortaleza, por exemplo, você tem forró manhã, tarde e noite nos bares. Do meio de semana para o final de semana.
Pelo menos quando vou para lá, eu passo no máximo 15 dias. Então, eu gosto muito de cultura. Então, eu vou visitar as feiras públicas, né, a cultura, conhecer os mercados populares, tanto das classes C, D e E, das classes A e B, você tem forró. Todo santo dia. Aqui, não. Aqui existe a super dimensão do período junino ou joanino, certo? O período do mês de junho ou de São João, que é joanino, não é isso? Então, uma das críticas que eu faço é isso. Por quê? Porque quando a gente vai analisar a sociedade, eu, em minhas aulas do segundo ano e do terceiro, eu chamo que a sociedade brasileira, eu criei um neologismo. Eu chamo a sociedade brasileira de uma sociedade euísta ou euísta, tanto faz. É um neologismo. O que é o euísmo? Dentro da concepção que eu desenvolvi em uma das minhas teses de mestrado. O euísmo, temos os tempos verbais, que vocês sabem muito bem, e nós temos também as classes. Então nós vamos ter presente, pretérito, futuro, e nós vamos ter o eu, tu, ele, nós, vós, eles. Tem sociedades que vivem um conceito hipocrático, né, hipocrisia muito grande. Feita a nossa, por exemplo. A sociedade brasileira é do seguinte módulo: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Está errado. Isso é falta de consciência de si para consigo próprio. Como assim? Você não vira exemplo. De acordo com um grande sociólogo chamado Herbert Souza, brasileiro já falecido, o famoso Betinho, dentro da sociedade, mais vale um bom exemplo do que uma boa retórica, porque a boa retórica pode se perder com o tempo e o bom exemplo fica para sempre. Beleza? Então, o que é a sociedade euísta ou euísmo? Euísta ou euísta? É aquela sociedade que o cara diz assim, ó, a gente está no Nordeste, com glória a Deus, né? Com todo orgulho do mundo, sou nordestino. Posso não ter o mesmo sotaque dos meus irmãos nordestinos, porque passei um bom tempo fora do meu estado, estudando. Mas sou nordestino, nascido no Recife e caruaruense desde os 2 anos de idade. Muitas pessoas dizem, pira um pouco, meu prato primeiro. Para vocês que são excelentes concurseiros, sabem muito bem esse termo popular aqui do nosso querido Nordeste. Pirão pouco, pirão, a comida clássica, meu prato primeiro. Ou seja, a comida tá pouca, é o meu primeiro, mano. Então é uma sociedade euísta. Não visa o nós, e sim o eu. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto nós, se eu estiver no meio. Ou então serei eu de novo. Depois eu e eu. Não tem eu, tu, ele, nós, vós, eles, não. É eu, tu... eu, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Quarto nós, se eu estiver no meio. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu, nós, eu. Então, esta sociedade que eu chamo de euísta ou euísmo é a sociedade individualista. É a sociedade que coloca o eu no lugar do nós. É uma sociedade que diz, gasolina 7 conto? Não faz falta para mim. Aí nós vamos para a parábola do ratinho. O ratinho, não sei se vocês conhecem, a parábola do rato, né? É uma parábola filosófica e também sociológica. Eu acho que vocês conhecem também um camarada chamado Friedrich Engels. E também tem um camarada que vocês conhecem também chamado Karl Marx. Porém, tem um outro camarada chamado Nietzsche. Esse é filósofo, ele não é sociólogo, basicamente, ele era filósofo, mas também da escola alemã. Mas ele desenvolvia importantes pensamentos sobre a sociologia. E dentro da parábola do rato é o seguinte, para você que é concurseiro,
Isso é muito importante. Inclusive caiu no concurso da Polícia do Rio de Janeiro, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, se não me engano, se não me falha a memória, de 2018. Certo? Se não me falha a memória, de 2018. Mas vamos lá. Então, lá na PM do Rio, né, eles têm História, Geografia, Filosofia e Sociologia também. Questões. Mas vamos lá. A parábola do rato. Na parábola, os animais falam. Lógico. É uma parábola. Aí chegou o ratinho, estava lá roendo queijinho na casa do fazendeiro, no dono do sítio, um sítio pequenininho. Não é fazendeiro. Aí a dona da casa, ela vai tirando as coisas dos pacotes, né, do supermercado, quando o ratinho vê uma ratoeira deste tamanho, com um lugar para colocar um paio de queijo, que o ratinho diz, morro, mas pega esse queijo. O ratinho sai correndo preocupado. Ele chega na galinha e diz, dona galinha, a senhora não acredita no que eu vi. A dona e o dono lá da casa grande trouxeram uma ratoeira. A galinha olha para o ratinho e diz, e qual é o problema? Acho que na fábula deve ser assim, né? Qual é o meu problema? O ratinho, cabisbaixo, meu Deus do céu, ela não me apoiou em nada, e agora? Vou falar com o seu porco. Chega lá, seu porco. Aí o porquinho, o que foi, ratinho? Que agonia é essa? Aí disse, o senhor não acredita? Pegaram uma ratoeira 3 vezes maior que eu e vão botar lá na sala. E agora? Aí o seu porco disse, oxe, ratinho, te vira, o problema é teu, cara. Não me atinge. O ratinho, cabisbaixo, terrivelmente triste. Vou falar com o seu boi. Seu boi, estou aqui tão triste. Aí, que foi, ratinho? É porque o dono e a dona da casa grande compraram uma ratoeira enorme, vão botar um queijo, e o meu instinto é correr atrás do queijo. Eu vou morrer. Aí o seu boi disse, bom ratinho, não posso fazer nada. Isso não vai me alterar em nada. O ratinho volta triste. Vai pro seu buraquinho na casa. A dona vai dormir e tal. Aí a dona, o sono leve, porque a mulher tem um sono leve, né? O meu não, pode cair em minha casa, não acordo. Mas minha esposa, se passar uma muriçoca, zoom, ela sabe quem foi? Nunca vi um negócio desse, não. É instinto de mãe, né? Mãe é esse negócio. Aí ela escuta a dona. Aí ela, a ratoeira saiu como na fazenda, na base do candeeiro, né? Ela saiu com pressa, aí esqueceu o candeeiro. Quando ela voltou, sentiu uma coisa na perna. Ai! Fisgada, né, na perna. Ela pegou o candeeiro, quando ela pegou o candeeiro e viu, era uma cobra cascavel. Daquela roxinha. Venenosa não! E deu uma picada na perna da dona da fazenda. Ela saiu correndo para acordar o marido. Marido, pelo amor de Deus, uma cobra me picou, não picava. Uma cobra me picou, ela estava presa lá na ratoeira que eu botei para pegar o ratinho. Só que cobra come rato. Então a cobra estava querendo esperar o ratinho para comer o ratinho. Antes que ele comesse o queijo, ela passou pela ratoeira e tá. Ela começa a passar mal, o velho corre, sai correndo. Sítio. Não tem médico, postinho, teve que pegar a motinha velha dele, porque agora no sítio não tem moto, né? Com a gasolina nesse preço, acho que vai voltar a andar de jumento. Aí vai do postinho, aí corre com um médico, vem lá um médico, ele diz, olha, tá ruim a situação aqui, viu? Eu vou aplicar essa injeção aqui. Aplicou lá a injeção, né? Aí veja só, o senhor vai fazer uma canjinha com uma semana, o senhor me diz alguma coisa, porque ela já tem idade avançada. Aí eu não sei se a vacina vai funcionar direito, né? Pode até funcionar, mas é um veneno forte. Aí o senhor faz uma canjinha bem forte para ela e dá todo dia. Aí o dono da fazenda foi matar, sabe quem para fazer a canja? A galinha.
Continuando a parábola, a galinha morre, se faz a canjinha, mas a velhinha não ficou legal não. Aí, o que é que o dono da fazenda, do sítiozinho faz? Então eu vou vender meu barrãozinho, meu porco, vou vender meu barrão lá pro matador, para poder pegar, alugar um táxi, alugar um carro, né? Alugar um carro para levar minha comadre lá apostar. Aí pegou o barrãozinho, vendeu pro matador, o matador no porquinho e tchau. Ele pegou o dinheirinho da venda do porquinho, pegou lá um carrinho e disse: olha, quanto é para levar nós e depois vir buscar? Aí o cabo disse: é X real. Foi. Aí, chegando lá, a velhinha só adoeceu e chegou a falecer. Certo? Infelizmente, o veneno da cobra já tinha entrado no sistema periférico sanguíneo central e a injeção não deu certo. E existe uma tradição muito grande dessas pessoas do interior, que é matar um boi para beber o defunto. Né? Eu, por exemplo, eu tenho muitos tios no interior, aqui em São Bento do Una, os Valença, o clã dos Valença, lá de São Bento do Una, aqui, no Nordeste, porque é uma família de origem, os Valença vêm da região de Valença, de Portugal, e de Alameda, Almeida Valença, lá de Portugal também. Inclusive eu tenho dupla cidadania, eu sou luso brasileiro, mas deixa isso pra lá, isso não vem ao caso. Aí lá em São Bento do Una, eu já fui enterrar uns 2 ou 3 tios, infelizmente, porque minha avó teve 25. 25. Se criaram 20. Aí eu fui enterrar alguns tios, aí tinha o costume de se beber o defunto. Aí mata um boi, certo? Compra-se umas canas, compra umas pituzinhas, bem legalzinha, uns cajuzinhos. Aí fica lá na pituzinha, no cajuzinho e numa carninha. Adivinha quem morreu? O seu boi. Depois de algum tempo, o ratinho diz: meu Deus, eu não morri, mas todos morreram por conta de uma coisa que era para me matar. Qual é a moral da história? Um problema social não é um problema de um só, é um problema de todos. E para que tal problema social seja resolvido, não é resolvendo o teu problema, é resolvendo o problema em comum para com todos. Esse é o princípio da sociologia. Então, o Brasil é uma sociedade hipócrita, porque o brasileiro só pensa nele. Tem Nelson Rubens, um pernambucano famosíssimo, que fez fama no Brasil inteiro como novelista, roteirista da Rede Globo, O Nelson Rubens, ele diz que o brasileiro é solidário na morte. Eu acho que viu? Minha família virou família fúnebre, só se reúne quando morre alguém da família. Eu tô rindo aqui porque deveria estar chorando, mas é assim que acontece. O brasileiro é solidário na morte. Isso é uma das piores causas hipocráticas, uma hipocrisia clássica. Então, nos princípios da filosofia, se analisava a vida das pessoas em sociedade. E isso foi intensamente trabalhado modernamente. Quando eu digo modernamente, depois da segunda metade do século XVIII, por Karl Marx, Max Weber e também, como eu disse, Friedrich Engels. Então, Karl Marx, Friedrich Engels e Max Weber. Eu chamo de uma sociedade euísta, por quê? Porque, infelizmente, os brasileiros pensam primeiro em si para depois dos outros. É a falta de consciência de classe de si para consigo próprio. Por quê? Porque eu só penso em mim, e se todo mundo estiver normal, o mal vai refletir sobre mim. E se eu pensar no nós, se todo mundo estiver bem, o bem vai refletir sobre mim também. Beleza, concurseiro? Beleza, concurseira? Aqui está nossa primeira aula de Sociologia, no nosso primeiro módulo, que é o módulo falando sobre as noções básicas da Sociologia. Tá ok? Beleza? Um forte abraço e até o próximo encontro da gente no próximo módulo. Beleza?